Você sabe quem realmente pode impedir sua proximidade com Deus e impedir que você viva tudo o que Ele preparou para a sua vida? Você mesmo. Não é aquela pessoa que sempre tenta atrapalhar seus planos, nem seu chefe que não reconhece seu esforço, e nem sequer o inimigo espiritual. Se dentro de você há um desejo sincero de se aproximar de Deus, nada e ninguém pode impedir isso. No entanto, certas atitudes podem criar barreiras e nos afastar da presença e dos propósitos de Deus. Se o seu objetivo é fortalecer sua comunhão com Ele, fique atento e evite esses comportamentos. Deus. 1:8 Idolatria. Um perigo oculto. A palavra de Deus adverte claramente sobre o perigo da idolatria. No entanto, muitas pessoas acreditam que idolatrar significa apenas se prostrar diante de imagens ou adorar falsos deuses. Mas a verdade é que a idolatria pode ser muito mais sutil e, por isso, ainda mais perigosa. Idolatria acontece quando algo ou alguém ocupa em nosso coração um lugar que pertence exclusivamente a Deus. Isso pode envolver não apenas objetos religiosos, mas também pessoas próximas, como familiares, líderes espirituais ou figuras públicas. Quando colocamos nossa confiança absoluta em qualquer coisa além de Deus, estamos praticando idolatria. Mesmo sem perceber, muitos depositam sua segurança em bens materiais, status social ou até na própria família, acreditando que essas coisas trarão plenitude e proteção. No entanto, Deus não compartilha sua glória com ninguém. Ele deve estar acima de tudo em nossa vida. Como ensina Mateus 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando priorizamos Deus, Ele nos dá tudo o que realmente precisamos. Mantenha seu coração firmado nele. 7. Imoralidade sexual. Aquele que se entrega à impureza sexual distancia-se da presença de Deus. Nosso corpo foi criado para ser morada do Espírito Santo, e quando nos envolvemos em práticas sexuais ilícitas, estamos desonrando esse santuário sagrado. A palavra de Deus nos alerta que ao cometer tais atos, pecamos contra o próprio corpo e nos afastamos da comunhão com o Senhor. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 6, versículo 18 e 19. A sexualidade é um presente divino, concebido para ser desfrutado dentro da aliança do casamento. Sendo o próprio Deus o autor do sexo, Ele estabeleceu princípios para a sua vivência de forma santa. Qualquer envolvimento sexual fora do matrimônio desvia-se desse propósito e se torna pecado diante dele. Para vencer as tentações, é essencial buscarmos uma vida repleta do Espírito Santo. Ele nos fortalece e nos concede domínio próprio, capacitando-nos a resistir à imoralidade e a viver de maneira íntegra segundo a vontade de Deus. 6. A fúria incontrolável. A ira intensa e prolongada não vem de Deus. Um único momento de descontrole pode causar danos irreparáveis tanto à sua vida quanto à vida de outras pessoas. Sentir ira não é, por si só, um pecado, pois a Bíblia ensina que é possível se indignar sem cometer erros. No entanto, a orientação divina é que não se deixe essa emoção dominar por muito tempo. Se vocês ficarem irados, não pequem. Acalmem sua ira antes do pôr do sol. Efésios 4, versículo 26. Em diversas situações, é natural sentir indignação diante do erro e da injustiça. O próprio Jesus demonstrou ira ao ver que o templo estava sendo transformado em um comércio. No entanto, o problema surge quando a ira se torna descontrolada e duradoura, afastando-nos da presença de Deus. A mansidão, um dos frutos do Espírito, nos ajuda a manter o equilíbrio para que a ira não nos conduza ao pecado. A palavra de Deus nos ensina a agir com paciência e promover a paz entre as pessoas. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens.
Tito 3, versículo 2. Cultivar a serenidade é essencial para viver segundo a vontade divina. 7. A busca desenfreada por riquezas pode afastar o coração do ser humano de Deus. A palavra nos ensina que o apego ao dinheiro é a raiz de inúmeros males. 1 Timóteo 6, versículo 10. Muitas vezes, essa passagem é mal interpretada, como se o dinheiro em si fosse o problema, mas a verdade é que ele é apenas um instrumento. O perigo surge quando ele se torna o centro da nossa vida. Na Bíblia, encontramos exemplos de pessoas fiéis ao Senhor que possuíam grandes bens, como Jó e Abraão. Suas riquezas não eram condenadas, pois seu coração permanecia alinhado com Deus. O verdadeiro erro está em colocar o dinheiro acima da fé, deixando que ele governe nossas decisões e sentimentos. Jesus nos alertou claramente: ninguém pode servir a dois senhores. Não há como conciliar a devoção a Deus com a obsessão pelas riquezas. Lucas 16, versículo 13. Quando o dinheiro se torna prioridade, ele rouba o espaço que pertence ao Criador. Muitas injustiças e atrocidades na história foram motivadas pela ganância descontrolada. A solução? Amar a Deus acima de tudo, garantindo que o dinheiro seja apenas um recurso e não um ídolo. Dessa forma, o coração se mantém puro e a vida se torna um reflexo da verdadeira fé. 4. Egoísmo. Deus tem o poder de transformar um coração egocêntrico. Já ouviu alguém dizer: o mundo não gira ao seu redor? Se sim, talvez naquele momento você estivesse agindo de maneira egoísta. O egoísmo nos leva a focar apenas em nossos próprios interesses, ignorando as necessidades e sentimentos das pessoas ao nosso redor. O contrário do egoísmo é o altruísmo, e ninguém demonstrou isso melhor do que Jesus. Ele abriu mão de si mesmo e escolheu entregar sua vida por nós, sofrendo na cruz para que tivéssemos a oportunidade de reconciliação com Deus. Seu sacrifício é a maior prova de amor e abnegação que podemos conhecer. As Escrituras nos ensinam a amar o próximo como a nós mesmos, Mateus 22, versículo 39, e a valorizar os outros com humildade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Para que isso seja uma realidade em nossas vidas, precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Somente seu amor pode moldar nosso caráter e remover toda raiz de egoísmo, nos tornando verdadeiros exemplos do amor que ele nos ensinou. 3. A inveja. Um obstáculo para a vida plena com Deus. A inveja nos impede de experimentar plenamente os propósitos de Deus para a nossa vida. Esse sentimento faz parte das atitudes carnais mencionadas na Bíblia: inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 21. O que demonstra que ele é contrário à vontade divina. Sentir inveja significa desejar o que pertence a outra pessoa, o que pode gerar insatisfação e até ressentimento diante do sucesso alheio. Para viver em paz e combater esse mal, é essencial cultivar o contentamento. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4, versículo 12. A gratidão a Deus em todas as situações nos fortalece e nos impede de cair na armadilha da comparação. Isso não significa se acomodar ou deixar de buscar crescimento, mas sim aprender a louvar a Deus independentemente das circunstâncias. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versículo 17 e 18. 2. A fofoca e seu perigo segundo a Bíblia.
A fofoca é um comportamento que a Bíblia reprova, pois consiste em compartilhar informações sobre a vida de alguém sem a sua permissão. Isso pode envolver a divulgação de segredos ou até mesmo a invenção de histórias, gerando desentendimentos e separações entre as pessoas. Por essa razão, Deus nos alerta a nos afastarmos desse hábito prejudicial. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade, e a evitarmos aqueles que fazem da fofoca um costume. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Provérbios 20, versículo 19. Mesmo quando alguém erra, espalhar conversas pelas costas não contribui para a sua melhora. Deus examina nossas intenções e, se realmente desejamos ajudar, o melhor caminho é aconselhar diretamente a pessoa envolvida ou interceder por ela em oração. A Bíblia nos ensina que nossas palavras devem ser para edificação e não para destruição. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4, versículo 29. O perigo da preguiça na vida espiritual. A preguiça pode se tornar um grande obstáculo no seu relacionamento com Deus. O Senhor é um Deus que valoriza a atitude e se agrada daqueles que caminham em fé e estão dispostos a agir. A Bíblia alerta sobre os perigos da preguiça e as consequências que ela pode trazer para a nossa vida. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Provérbios 6, versículo 9 a 11. Ela não afeta apenas nossas conquistas pessoais e profissionais, mas pode comprometer gravemente nossa vida espiritual. Quando a preguiça nos impede de orar e meditar na palavra, nos tornamos espiritualmente fracos e nos distanciamos de Deus. Para vencer isso, é essencial criar uma rotina e separar um tempo diário para buscar ao Senhor. Não tente começar com longos períodos de oração e leitura bíblica, mas estabeleça metas pequenas e vá crescendo gradualmente. Comece com 10 minutos diários e aumente com o tempo. À medida que você se dedica, Deus fortalecerá sua fé e te aproximará ainda mais dele. Supere a preguiça e busque um relacionamento mais profundo com Deus. Agora reflita sobre isso. Ao analisar esses defeitos, será que algum deles se encaixa em sua vida? Tire um momento para orar e pedir a Deus que examine o seu coração, pois Ele conhece cada detalhe de quem você é e deseja estar ao seu lado. Se algo aqui ressoou com você, peça perdão e se aproxime novamente do Pai, que sempre está pronto para te acolher de braços abertos. Em nome de Jesus.